Amém. Amém. Vamos cantar um louvor para descontrair e alcançar? Um corinho? Um corinho. Davi sabe. Vamos cantar o corinho? Oi, gente. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então vamos começar direito, né? Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Por Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus, que vivo está. Amém? Amém. Glória a a Deus. Deus. Aleluia, Senhor. Então vocês já entenderam que hoje nós vamos falar sobre outro profeta, né? Amém. Quantos aqui já ouviram falar no profeta Joel? Todo mundo. Amém. Quantos aqui já pregou alguma mensagem no profeta Joel? Ninguém? Ninguém? Por que nós pregamos pouco nos profetas menores? Será, hein? E é tão contemporâneo, né? A mensagem dos profetas menores, ela é tão atual nos dias de hoje, não dá nem para explicar. Né? Eu vou voltar aqui um pouquinho, quem se lembra desse mapinha? Eu, Davi Davi também. também. Provavelmente a Priscila, mas o Lucas não se lembra, porque eles não tinham chegado ainda quando eu entrei nessa matéria. Eu disse que era fundamental nós entendermos esse mapa para nós entendermos os profetas menores. O que estava acontecendo aqui? Eu li para os irmãos lá no segundo livro de Reis sobre uma promessa que Deus tinha feito para Salomão, por causa do pecado de Salomão. A idolatria de Salomão, a palavra do Senhor diz que Salomão tinha 1000 mulheres, que ele casou com muitas princesas. E muitas dessas princesas eram idólatras, era a Cerdônia, de vários países que continha de Moabe, que servia o deus Maloque, que servia vários outros deuses pagãos. Por causa dessa idolatria de Salomão, Deus fez uma promessa para ele. Falou, olha, eu vou rasgar o seu reino.
o reino de Israel. Antes isso aqui era só Israel. Era apenas um reino. Mas depois do pecado de Salomão, aí Deus disse para Salomão, olha, eu não vou fazer isso nos seus dias, mas eu vou fazer isso no reinado do teu filho. Depois que Salomão morreu, quem foi que assumiu o trono do filho de Salomão? Jeroboão não era filho de rei, ele assumiu o reinado de Israel. Jeroboão, amém? O filho de Salomão. Aí o que aconteceu? Aqui na parte do norte, o reino foi rasgado, cumpriu a profecia que Deus que tinha falado para Salomão. Nos dias do filho Roboão, de Salomão, de Salomão, quando ele assumiu o trono, você já deve ter lido aquela passagem que ele vem, os anciãos vêm para ele e falam assim, olha, tira os encargos de cima do povo e nós te serviremos, está muito pesada essa carga. E ele fala assim, ó, o dedinho do meu pai era pesado, o meu é mais ainda. Eu vou aumentar essa carga de impostos contra o povo. O povo se revoltou e o que aconteceu? Aconteceu uma divisão. Eles fizeram Jeroboão, que era filho do empregado de Salomão, como rei. Então foi dividido Israel em duas partes, reino do sul e reino do norte e reino do sul. No reino do sul era o reino de Israel, que era todo o estado de Israel, com todas as capitais que tem aqui, ó, Samaria, Siquém, cidades importantes, Betel. Porém, aqui Jeroboão ficou com 10 tribos, eu expliquei isso na aula passada. E do reino do sul, ficou um pedacinho do reino com Roboão, com o filho de Salomão, porque Deus tinha feito uma promessa para Davi que nunca tiraria o reinado das mãos dele. Ficou com 2 tribos apenas, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Aí eu expliquei para os irmãos que Jeroboão se rebelou contra Deus, começou a impor idolatria, criou ali, junto com a tribo de Dan, um bezerro de ouro e convocou o povo para que não viesse mais em Jerusalém, porque aqui estava o templo de Salomão, era onde acontecia os cultos, o serviço do Senhor, e ele convenceu o povo a não vir mais para Jerusalém. Para quê? Eu vou fazer um templo para vocês aqui. Aí fizeram um templo ali, na região ali da tribo de Dan, e o povo ficou adorando, idolatrando o Senhor lá. Aí, por que nós precisamos saber disso? Porque aqui nos livros dos profetas menores, nós vamos fazer sempre referência. O profeta profetizou no reino do norte. O profeta profetizou no reino do sul. Entendeu? Ou esse profeta estava profetizando na cidade de Judá. Por exemplo, nós falamos sobre Oséias. Amém? Amém. Oséias profetizou basicamente sobre o reino do norte. O reino de Israel. Agora nós vamos entrar no profeta Joel, que estava profetizando para onde? Para Judá. Então, até aí os irmãos se lembram disso, então é importante saber. Então agora nós vamos falar sobre um profeta que estava concentrado aqui, no reino do norte. Como é que era o nome desse profeta? O nome desse profeta era Joel. Muito conhecido por nós, porque ali tem uma profecia que se cumpriu lá no dia de Pentecostes. Joel capítulo número 2, versículo número 28. Quem se lembra dessa profecia? Eis que eu derramarei nos últimos dias do meu espírito sobre toda carne. Então, esse foi Joel. Então, gente, é um profeta que viveu há mais de 2.500, 3.000 anos atrás, mas muito atual. As profecias de Joel é muito atual para os nossos dias. Você está escrito ali em cima do mapa do sul? Aqui, Do Samaria, Reino do Sul, não, a outra embaixo. Reino de Israel, Outro. Laquis, a cidade de Laquis. Você já ouviu falar na cidade de Laquis? Laquis. Davi passava por essa cidade quando ele estava fugindo de Saul. Laquis. Isso. Amém? Amém. Ok. Então, quem foi Joel? Qual o significado? Primeiro, vocês sabem, nós já falamos isso. Sempre que nós estivermos tratando de pessoas, de nome judaico, os judeus não põem simplesmente o nome de uma pessoa porque tem um nome bonito, uma entonação. Tem um significado. Tem sempre um significado. Qual o significado do nome Joel? O Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ou simplesmente Jeová é Deus. Então só o nome do homem já era uma confissão de fé. Né? Amém? Amém. Era já uma confissão de fé. Imagina naquela época, né? Vamos falar um pouco da visão política e espiritual daquela época. O que estava acontecendo? Um panorama político. Uma política. Ixi, peraí.
política. Isso aqui é muito interessante, muito importante. Qual foi a época que Joel profetizou? Isso aqui é uma resposta que nós não temos precisamente. Porque isso aqui os eruditos, os teólogos não conseguem chegar num ponto comum. Mas acredita que Joel é um profeta que profetizou pós-exílio. Quando o povo voltou. Você se lembra que eu falei? Por causa do pecado de Judá, o povo foi para onde? Para Babilônia. Para Babilônia. Foi cativo para Babilônia. Depois o povo voltou. Né? Voltou. Então acredita-se que essas profecias se deu nesse tempo depois que eles voltaram do exílio. Por quê? Um ponto importante. Porque quando você lê, o Joel tem apenas 3 capítulos. Se você ler o livro de Joel todinho, você não encontra menção de nenhum nome de rei. Geralmente, quando a gente fala dos profetas menores, ele vai falar Jonas na época do rei tal, Oséias na época do rei tal. E nós não encontramos nenhuma referência, nenhum nome de rei nas profecias de Joel. Aqui nós temos duas, vamos dizer assim, suposições. Primeira, que Joel pode ter profetizado no período pós-exílio, e no período pós-exílio não havia rei. Quem é que liderava o povo? Era o sacerdotes. Eram os sacerdotes. Quem já leu o livro de Joel aqui? Seja sincero, todo mundo. Eu já li. Já li, mas faz muito tempo. Ninguém se lembra do livro de Joel? Ele vai fazer muitas sacerdotes. Eles vão fazer muita referência ao quê? Aos sacerdotes. Ei, posso contar? Pode? Uns 3 anos atrás, quando eu dei uma cochilada dentro do bus, eu tive, não sei, eu tive algo assim, Uma experiência. Um papiro, Uhum. mas antes disso eu vi fogo. Uhum. Fogo. Fogaréu. E daí, o que é isso? Eu vi um papiro. Eu sei que é papiro porque Sim. não era folha de papel, era Sim. Não, era um outra papiro. coisa. Uhum. E que estava tudo escrito, todo preenchido ali dentro, escrito, só que eu não sei o que estava escrito e Deus não me revelou. E embaixo estava Joel 2. Joel 2. Porque nós estamos no tempo do cumprimento de Joel 2. Depois nós vamos chegar lá. Vamos lá. Então, acredita-se que essa data não é precisa, viu, gente? Também não faz muita importância. Foi no ano mais ou menos 835, 830 antes de Cristo. AC. Acredita-se. Nesse período aqui, como é que estava o povo? Como é que estava a política, a visão do povo de Israel? O cenário, vamos dizer assim. O cenário aqui era um pouco bem desastroso. Por quê? O que estava acontecendo com o povo? Quem já ouviu falar numa rainha que reinou aqui, que o nome dela era Atalia? Chamada Atalia. Atalia, tem versão que fala Atalia, outra Atalia, quem eu falar. Então, essa mulher era descendente de quem? De quem? Ninguém sabe? Do rei Acabe. Então já não dava boa coisa, né? Era do rei Acabe. Essa mulher era tão ruim, que ela fez o que? Ela mandou matar todos os filhos dela, para ninguém tomar o poder dela. Só que ficou um menininho chamado Jeoás. E já ouviu falar num sacerdote que chamado Joaida? Joás? Joaida, aham. Joás ou Joaida. Joás? Joaida. O sacerdote chamado Joaida. Gente, vocês precisam ler mais Bíblia? Não, tem que aprender a guardar nomes na cabeça, porque Então, vocês vão lembrar da história. Ela mandou matar os filhos dela todinhos, esse sacerdote chamado Joaida pega um menino e esconde. E ela não encontra esse menino, que era o próprio filho dela, mandou matar todo mundo, para não tomar o poder dela. Mas isso não era muito comum nos reis, Herói também fez isso. Mandava matar. Mandou matar a mulher, mandou matar todo mundo. Para ver, para que ninguém tomasse o poder dela. Só que esse sacerdote chamado Joaida pega esse menino aqui e esconde.
debaixo do templo. Tinha um templo, ele arruma um sótão, um lugar que esconde esse menino lá. Aí, depois o povo se revolta, pega e mata Atalia. Esse menino chamado Joás assume o poder com 7 anos de idade. Uma criança com 7 anos de idade tem condições de reinar uma nação? Não. Então quem é que estava por trás desse menino? Joaida. Então, estou explicando para vocês isso aqui, tudo isso aqui estava acontecendo no contexto que nós vamos entrar no livro de Joel. Tudo isso estava acontecendo aqui. O menino de 7 anos estava reinando. Mas, quem estava por trás desse menino era o sacerdote Joaida. Por isso que o livro de Joel se faz menção sobre o sacerdote, porque quem eram os líderes, tanto político e espiritual, quem mandava naquela época eram os sacerdotes. Por isso nós não vamos encontrar nome de rei. Isso aqui que nós estamos falando, que eu estou falando, são suposições que acredita, não é provado, nós não podemos provar isso dentro da teologia. Mas é uma explicação por que nós não encontramos o nome do rei quando Joel escreveu. Quer ver? Olha como começa o livro de Joel. Todos os livros que a gente vai ler, eles começam dizendo assim, Joel profetizou no rei, tá, no ano do rei. Lembra de Isaías? No ano do rei Uzias, né? Eles tinham esse hábito e o livro de Joel não tem. Olha como o livro de Joel começa. Joel capítulo de número 1. Vocês entenderam o que eu estou falando? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Só para vocês saberem, esse nome Joel tem mais de 12 nomes no livro, no Antigo Testamento. Então, ele vai ser diferenciado pelos outros pelo quê? Porque ele disse que ele era filho de Betuel. Então, Joel, filho de Betuel, ouve isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Quem que eram os anciãos na época? Os anciãos também não estavam dentro das faces dos sacerdotes? Então, eles anciãos. Então, ele não fala assim, ó, esse aqui, ó, rei, ó, anciãos, ó, ok? Ó, tio, ok? Ancião. Ele não diz aqui, ouve isso aqui, ó, rei. Ele diz, ó, ouve, ó, ancião. Né? Então, ele estava profetizando para essa classe. Quando a gente dá a sequência do livro de Joel, se vocês já leram, ele vai falar de uma coisa. Posso apagar isso aqui? Pode. Posso. Qual que é a principal mensagem? Ixi, não apaga não. Qual que é a principal mensagem do livro de Joel? Alguém está aí com o livro, já pode me dizer aí? Ô, gente, depois que chegar os livrinhos, vai ficar mais fácil pra gente, porque eu vou precisar que vocês leiam em casa, pra... A gente já está, né, situado a matéria, que a gente vai estar entrando e etc, né? Veja bem. Ó, vocês viram que ela tentou me subornar aqui, hein? Vai me dar um ponto, hein? Ó. Então, o que está acontecendo no centro de Joel? Joel deixa uma coisa bem clara para a gente. Joel vai dizer que uma das mensagens teológicas do livro de Joel, que eu principalmente acho fantástica, é uma coisa muito bonita, é que ele vai mostrar para a gente o quê? Que o pecado do povo traz consequências, tá vendo? Tá bom. Primeira mensagem do livro de Joel. Ixi. Esse aqui não é melhor? É. Você apaga mais fácil. Esse aqui apaga mais fácil, né? Dá pra vocês verem aqui, não dá? Tá, Ó. Ele vai mostrar, através das suas profecias, da sua mensagem, que o pecado... O que o pecado atrai, gente? A ira de Deus. Ou seja, o juízo de Deus. Qual que é a principal pregação de Joel? Joel vai falar sobre o quê? Gafanhotos. As pragas que estavam acontecendo. Gafanhotos. O que aconteceu na época de Joel? Desse livro? Quem tem Bíblia aí? Vamos achar? Vamos ver. Olha o que Joel capítulo número 1. Olha o que ele vai dizer.
aconteceu em Israel, o que estava acontecendo, não ia acontecer. Essa profecia de Joel aqui é literal. Ele estava profetizando uma coisa que estava acontecendo. Olha o que ele vai dizer. Aconteceu em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais. Fazei sobre isso, Joel capítulo de número 1, eu estou no versículo de número 3. Fazei isso uma narração dos vossos filhos, de vossos filhos, seus filhos, e os filhos desta outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Quantas pragas ele já falou aqui? Lagarta. Lagarta, lagosta, gafanhoto e pulgão. É. O que é lagosta? Hã? O que é lagosta? Locusta. Que isso? É nada mais na fase dos gafanhotos, quer ver? Porque os gafanhotos, eles têm as fases antes dele, quando eles nascem, né? Ele vai dizer que vai ter o cortador, o migador, né? Nessa profecia. Aí, essa fase aqui dos gafanhotos, quando o gafanhoto nasce, você já viu uma lagarta? Uma lagarta, essa versão aqui não é muito boa, porque na lagarta, na verdade, ela transforma o quê? Uma borboleta. Mas o que ele estava querendo dizer aqui é que esse gafanhoto aqui nessa fase, que ele ainda não tinha asa, ele não voava. A lagarta voa? Não. Então é a fase da lagarta, que ainda não é uma borboleta que tem asa. Então essa fase da lagarta, aí depois, quando ele começa a crescer e começa a ter as asinhas, ele vira o quê? A locusta. Depois dessa locusta aqui, ele vira o quê? Gafanhoto, migrador, cortador. Olha como que ele vai descrever essas pragas. Ele vai dizer que os bichos tinham dente, como o dente de leão. Olha lá, vamos lá continuar, pra vocês entenderem. Comeu o pulgão. Despertai ébrios e chorai, gemei todos e bebeis vinho por causa do moço, porque tirado é da vossa boca. Porque a nação subiu sobre a minha terra poderosa e sem número. E seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Olha, imagina, gente, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que era um exército de gafanhoto. E na visão de Joel, quem foi que mandou isso? Foi Deus. Por quê? Porque por causa do estado de idolatria, quando o povo voltou do exílio, o povo estava vivendo, querendo reconstruir suas próprias casas, eles não estavam preocupados com o templo, em fazer as coisas para Deus, eles estavam completamente separados de Deus. Qual que é a mensagem do profeta Joel? Voltar-se para Deus, se arrepender, para que Deus tivesse misericórdia do povo. Essa era a mensagem principal de Joel. Então Joel começa a dizer para o povo. Interessante, olha, que nesse livro de Joel, eu falei para vocês o quê? Que o pecado ele atrai o quê? O juízo de Deus. Só que também o arrependimento, ele traz o quê? Perdão, bênção, restauração, amém? Etc. Vitória para o povo. Olha, todo mundo gosta de ler o versículo que está lá em Crônicas, capítulo número 7, versículo de número 14. Todo mundo sabe de qual. Se eu perguntar aqui, o que está escrito em segundo livro de Crônicas 7, 14? Minha memória não é muito boa assim, não. Se o meu povo que se chama Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Agora, vamos voltar aí, pastor Paulo. O senhor tem a Bíblia aberta. Volta aí, no segundo livro de Crônicas 7, 14. Volta a ler o 12 e o 13. Olha o que Deus vai dizer. Sete. Segundo Crônicas, foi o primeiro. Ah, tá. 7, 14. Sete ou 14, né? Ó, o 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa era a mensagem que Joel estava falando. Povo que clama, que se arrepende, tem misericórdia de Deus. Mas olha que os pregadores não lê antes do versículo de número 7. O 13 diz assim: se eu cerrar os céus, quem é que cerra os céus? Deus. E não houver chuva, ou ordenar o quê? Os gafanhotos,
que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Isso ninguém lê. Entendeu? Quem é que faz todas essas coisas? Que fecha o céu, que serra, que envia o gafanhoto. Era isso que Joel estava falando. Isso que está acontecendo, povo, acorda, sacerdote. Colocamos o povo para orar, colocamos o povo para se humilhar, porque foi Deus que cerrou os céus. Irmãos, acabou o culto naquele tempo. O templo estava fechado, porque qual que era a base do culto daquela época? Era as ofertas. Os mantimentos os mantimentos e o sustento do sacerdote vinham da onde? Do campo. O povo ofertava grão, o povo ofertava vinho, o povo ofertava animais. Só que Deus tinha enviado uma seca. Deus tinha enviado... Gente, a praga dos gafanhotos destruiu tudo. Não tinha vinho, não tinha nada. Como é que o templo ia funcionar? Acabou-se o quê? Os cultos. Não tinha mais serviço do templo. Não tinha o que oferecer a Deus. O povo estava em necessidade. O povo estava passando praticamente fome, os sacerdotes passando fome. O que Joel estava dizendo é isso. Acorda. Isso tudo está acontecendo. Joel não via isso como um fenômeno da natureza. Hoje a gente vê um furacão, né? Aí os incrédulos falam o quê? É o fenômeno da natureza. Por quê? É a camada de ozônio que está assim, é a destruição das matas que estão assim. Os que não são espirituais nunca relaciona esse fenômeno da natureza como sendo o quê? A mão de Deus. Mas aí no livro de Crônicas está dizendo que é Deus que serra. Tremendo, hein? Que é Deus que envia os gafanhotos. E foi Deus que enviou. E era isso que Joel estava falando. Gente, Tá no comando, né? acorda. Só ontem eu vi mais de 5 terremotos lá na Albânia, né? Pois é, aí, irmãos, e onde há devastação espiritual, aonde há depravação espiritual, onde há pecado, idolatria, está sempre relacionado com fenômenos da natureza, está sempre relacionado com desastre, com terremoto, maremoto, com praga, com alguma coisa. A conversa tem muita sorte, deve ter Deus muito ali, viu? Mas o Brasil não está lá com essas coisas não, viu? Tem muito Deus ali, muito crente orando ainda. Então a mensagem de Joel era essa. Isso está acontecendo, isso não é simplesmente um fenômeno da natureza, é o pecado do povo. Aí ele começa a chamar o sacerdote. Por isso que muitos teólogos acreditam que naquela época não tinha um rei. Ou poderia ter o rei, como eu já expliquei, o rei Joás, porque só tinha 7 anos. O que estava atrás do rei era Joaida, o sacerdote Joaida. Então quem estava comandando Israel naquela época era a classe de sacerdote. Eram os sacerdotes, eram os líderes espirituais. Só que o pecado do povo, Joel estava dizendo o quê? O principal tema do livro de Joel é o dia do Senhor. E ele falava assim, isso aqui que está acontecendo não é nada. Vocês querem ver o que está por vir. Né? Vocês querem ver o que está por vir ainda. Aí ele começa a descrever. Só a palavra o dia do Senhor, essa frase aparece 5 vezes. Nos 3 capítulos pequenos que Joel escreveu. Que serve para nós hoje, está por vir. Amém? Está por vir. Pois é. Então, gente, olha, a economia estava em colapso. Imagina, o povo, a terra não estava produzindo, porque Deus mandou os gafanhotos, depois do gafanhoto veio o fogo, queimou tudo. Então, a economia estava em colapso, o povo estava em necessidade. Cerrou o serviço do templo, por quê? Porque não tinha oferta para oferecer a Deus. O povo não estava mais, não tinha o que dar para o templo. Amém? Vamos seguir? Amém. Vocês querem perguntar alguma coisa? Hã? Uma benção, pode não, vamos lá para frente. Então, assim, uma das principais mensagens de Joel, ele deixa claro, o que está acontecendo aqui não é um fenômeno da natureza, o que está acontecendo aqui é um juízo de Deus. É o juízo de Deus. Aí vamos ver o que ele fala lá. Vamos passar para o capítulo de número 2, deixa eu ver aqui. É sempre bom a gente ler Bíblia, né? Eu tenho a minha Biblinha aqui, gente, não repara não, é porque se eu ficar, eu saio de casa 7h30 da manhã, se eu for carregar a Bíblia, o trabalho fica muito pesado para mim. Ó, aí ele começa a descrever no 10. O campo está assolado e a terra está triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e falta o óleo. Quer dizer, o povo não tinha nada. Faltou tudo. Faltava tudo. Aí ele diz assim, o capítulo 1, versículo 11. Os lavadores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo, sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se
secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria entre os filhos dos homens também se foi. Cingi-vos, aí ele começa aqui, dizer, agora que começa a mensagem da profecia de Joel. Ele começa a dizer a solução para resolver aquele problema. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes. Olha, vê, ele não cita em momento nenhum um rei. Então, deixa bem claro que quem estava, né, comandando a nação eram os sacerdotes. Portanto, irmãos, quando uma nação está passando pelo que o Brasil está passando, entendeu? Não é para o governo que o povo tem que voltar. Não é para os governantes, são para os líderes espirituais da nação. Entendeu? A solução não está no Bolsonaro. O povo fica aí, Bolsonaro esperando o Brasil. A solução não está no Bolsonaro. A solução são os líderes espirituais da nação. Para fazer o quê? Para gemer, para se lamentar, para proclamar jejum e buscar o Senhor. Aí ele começa a dizer assim, quer ver? Cingei-vos e lamentai, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de pano de saco. O que era o vestido? Quando acontecia alguma coisa, naquela época que o rei queria se humilhar para a presença do Senhor, o que ele fazia? Tirava suas vestes reais, porque era símbolo de exaltação, eu sou rei, colocava um paninho de saco. O que era aquele pano de saco? Era uma veste de humildade. Não sou nada perante Deus. Ele vestia de pano de saco. Quem já trabalhou na roça sabe aquele saco de estopa? Saco. Pano de saco vai ter a fibra dele. Aí ele dizia assim. Aí ele diz assim, ó. Porque a oferta do manjar. Ministros de Deus, porque a oferta de manjar e a libação cortadas foram da casa do nosso Deus. Já não tinha oferta de libação, oferta ossada, já não tinha nada. O serviço do templo tinha cessado. Aí ele diz assim, agora ele começa a dizer, santificai um jejum e apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor. Ele estava querendo dizer, ó, vamos voltar para o Senhor, vamos voltar para o templo, vamos para a casa de Deus, vamos buscar o Senhor, vamos humilhar. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Isso aqui, o dia do Senhor vai ter 5 vezes, vai aparecer no livro de Joel, vai ter 5 conotações. Vai estar referendo muito ligado com a vinda do Senhor mesmo, literalmente a profecia da vinda do Messias, que está também no livro de Apocalipse, né? E está ligado também com o tempo que Joel estava vivendo, com a época, ele estava dizendo que aí ia vir uma coisa muito pior ainda, que seria o quê? Ele estava falando de quê? De nações mesmo, de nações inimigas, que iria, ainda por cima de como estava a terra destruída, iria vir inimigos e destruir mais ainda Israel. Judá, desculpa. Isso aqui vocês têm que ler. Vocês têm que ler o capítulo para vocês entenderem. Porque a gente não pode, aqui não é um estudo bíblico, entendeu? Para a gente ficar expondo versículo por versículo. Eu não posso fazer, a gente vai pegar muito tempo se a gente fazer isso. Vamos passar para o versículo número 2, espero que vocês vão pegar break. Daqui a 15 minutos. Daqui a 15 minutos, ok. Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês aqui. Ó, o gafanhoto portador, que ele chama de lagarta, é o recém-nascido que ainda não tinha asa. O gafanhoto migrador era o gafanhotozinho, nessa fase o gafanhoto já podia procriar. Ele já estava no primeiro estágio de desenvolvimento, mas já podia procriar. Então, você já tinha 20 milhões de gafanhotos, eles aqui já podiam procriar mais, imagina o tamanho da praga que era dos gafanhotos. Imagina aquele bicho comendo e cortando. Gente, não sobrou nada. E eles voam também. E eles voam com força. Não sobrou nada. Você vira de um lado para o outro. O gafanhoto devorador, que é a locusta, desenvolve pequenas asas, mas pula bem. Além de voar, pula. De voar, ele pula. E devora, irmãos, tudo que tem na frente. Uma praga. Praga. E sabe o que eu acho mais interessante? Que naquela época, esse profeta, ele tinha um conhecimento de botânica, né, pastor? Ele sabia discernir tudo que era a fase do bicho, do gafanhoto, sabia o nome das coisas. Como que sabia disso tudo naquela época, né? Acho que eles chegaram da área rural também, né? Mas era saber muito. Sabia muito. Na verdade, os antigos já sabiam muita coisa. Já sabia muito, Porque ele sabia discernir. hoje os tempos são outros. O que eu sei
A minha esposa não sabe, que é da cidade, mas a gente que mais... Na realidade, eram os antigos que davam nome. Esses nomes que nós usamos hoje foram dados pelos antigos. Já veio de trás. Olha, mas o conhecimento, que eu falo profundo que ele tinha, Tremendo, era tremendo. muito profundo. Mas Né? ele era os descendentes de quê? Dos judeus, né? Tá, então vamos lá. Gafanhoto destruidor, que era o pulgão, que eles chamam de pulgão. Eles possuíam a asa completa e é o consumidor adulto. É o gafanhoto, Esse é o pulgão. o pulgão. Era o gafanhoto na fase adulta mesmo, que o bichinho estava com fome. Pulando, Mas será que isso é- correndo, Pulando, voando, correndo e destruindo. Será que isso tudo não era diferentes bichos que dava-se um nome, um conjunto de gafanhoto? Não. Era um bicho só, o Era um gafanhoto, bicho só. Em diversas fases. em diversa Nessa fase. fase. Porque pulgão... É. né? Depois você vai pegar no seu livro e você vai ver que era o mesmo bicho. Então, o objetivo, né, que eu já falei do profeta era o quê? Era chamar o povo para se arrepender, para buscar o Senhor. Porque a mensagem principal dele era o pecado traz o juízo, mas o arrependimento Traz a o perdão. misericórdia. Traz arrumando. Vamos pular o capítulo 2. Cadê o livrinho de vocês aí, os estudos que eu dei de vocês aí? A pastora Marcelina pegou a... Amém? Sobrou isso, né? Vamos dar uma passadinha aqui no culto. Não, Só eu que não sou, só eu que não. Introdução do livro de Joel. Não tem como. Por que estudar esse livro? Aí eu coloquei, o livro de Joel ensina sobre o poder das orações combinadas e do jejum do povo de Deus numa época de grande dificuldade na história de Israel. Joel assegurou ao povo que através do arrependimento eles novamente receberiam a bênção de Deus. O livro também contém várias profecias sobre o iminente. O que significa a palavra iminente? É uma coisa que já está acontecendo, né? Algo que já está se passando, né? Sobre o dia do Senhor, que está em Joel 15. Essas profecias foram citadas por vários profetas e têm relevância para diversas gerações. Olha, Oséias citou, Paulo citou o livro de Joel e Pedro, a pregação de Pedro no templo, em Atos capítulo de número 2, na descida do Espírito Santo, era Joel. Depois eu vou mostrar para vocês o que Paulo fala no livro de Romanos. Essas profecias foram citadas várias vezes e tem, né, eu já li sobre isso, especialmente aqueles que viram nos últimos dias. Aprender sobre as profecias de Joel pode ajudar os alunos, né, que são vocês, a entenderem também sobre a segunda vinda do Senhor. Um aspecto interessante do estudo do livro de Joel é que estamos vivendo uma época que podemos ver o cumprimento dessas promessas. Quem escreveu o livro, nós já sabemos que foi Joel, né? E ele era um profeta do reino de Judá, do sul de Judá. Foi escrito, nós não sabemos exatamente, já falei isso para vocês. Vou fazer a recapitulação e a gente vai para o break, tá bom, pastor? Depois eu continuo. Não sabemos exatamente quando Joel viveu e profetizou para o reino de Judá. É em certa época que viveu. Pode ser um período compreendido no reinado de Joás, antes de 850 mais ou menos. Essas datas não são precisas, porque há muita divergência entre os teólogos. Então, assim, o que eu posso dizer é que nós não sabemos exatamente quando que o livro foi escrito. Ele não tem, porque assim, como que nós sabemos exatamente a época que foi escrito, que o profeta escreveu? É porque ele citava o rei. Então a gente, através da história, sabia o tempo que aquele rei reinou. Então podia situar a época da profecia, mas como ele não cita rei, não é exato a data que esse livro pode ter sido escrito. Então a única coisa de referência é quando o povo saiu da Babilônia, né, mais ou menos a época. Do cativeiro babilônico. A gente sabe que é pós-exílio. Por que é pós-exílio? Depois que voltaram do exílio da Babilônia. Quando a senhora quiser, A data pastor. correta, não- Senhor? Quando a senhora quiser. Parar? Ok. Eu vou deixar aqui um breakzinho para tirar perguntas sobre esse primeiro bloco. Depois nós vamos voltar passando para o capítulo número 2. Para os irmãos perguntarem ou citar alguma coisa que achou interessante e tal. Aí a gente vai para o break. Queria dizer que... Tá. Ninguém? Eu queria fazer só uma perguntinha. Diga, Maria. Quando eles falam imigrador, essas coisas assim, todinha, e a senhora falou que ele não falava no começo, que ainda tinha mais para falar, né? Tipo,
A palavra, às vezes, quando eles pedem oferta, dízimo, né? Ah, não, irmão. Esse negócio de muitos pregadores da prosperidade usam o livro de Joel para poder. Ele está completamente fora de contexto. Não tem nada a ver com o livro de Joel. Entendeu? Agora, e Malaquias cita o migador, o portador, eu repreenderei o devorador. Ele falou o devorador, né? Malaquias, no livro de Malaquias, capítulo número 3, vai falar sobre o migrador, o portador, que são os tipos de quê? E Deus fala que era o exército dele. Quem já ouviu falar? Quem já leu que Deus fala que eu enviarei o meu exército? Aí ele fala o nome do exército dele. Migrador, portador. Entendeu? Aí tem combate, né? Quem é que vai vencer? Deus. Mas isso está amarrado em nome de Jesus na nossa vida. Amém. Já era. A mensagem principal do livro de Joel era: olha, o povo, vocês pecaram. Esse pecado trouxe o quê? Trouxe a ira de Deus, trouxe o juízo. Mas tem uma coisa, vamos arrepender, porque o arrependimento traz o quê? A misericórdia de Deus. Então, essa era a principal mensagem que Joel queria pregar. Era sobre isso. Arrependimento traz misericórdia de Deus. Vamos arrepender. Depois, se nós vamos começar a entrar no capítulo número 2, você vai começar a ver as promessas de restauração. É coisa tremenda. Quando o povo se arrepende. Se humilhar e orar e Né? chamar, buscar minha face, eu Arrepender dos pecados, de tudo. Não falar especificamente do se é idolatria. Mas você fala. Mas era o pecado geral do povo. Era idolatria, era afastamento de Deus, era tudo que você pensava. Naquela vez, às vezes tinha a prostituição, se prostituía também. Desde que o mundo era mundo, sempre o homossexualismo, prostituição. No tempo de Paulo era muito comum. Paulo fala no livro de Romanos, pastor, que o homem deixou seus costumes rituais com as mulheres e está exclamando contra os homens. Sempre existiu, desde que existe gente. Eu achei que na época que isso, eu acho que tinha acabado com aquela raça ruim. Não. Eu já falei. Ok, vamos pro break então?